Excelentíssimo Senhor Presidente da Academia de Marinha, Almirante Vilalba Rebelo, na pessoa de Vossa Excelência, eu quero saudar e cumprimentar todos os académicos, todos os senhores almirantes aqui presentes, oficiais, demais convidados, senhores cadetes, apaixonados pelo mar, tal como eu. E depois desta inicial palavra de saudação, é uma palavra de uma gratidão e de um reconhecimento e de um agradecimento que eu quero aqui expressar, porque eu também me considero um homem altamente tocado pelo mar, fascinado pelo mar. E não apenas pela experiência de vida que, graças a Deus, calcorriei, mas sobretudo pela importância vital e incontornável que, ao longo dos meus estudos literários, depois filosóficos e finalmente teológicos, à medida que os ia desbravando e aprofundando, ia sempre encontrar este tema incontornável em todas essas áreas que era o mar. Eu peço desde já desculpa porque eu escrevi um texto e devo dizer que fui guiado pela opção de escrever um texto por dois princípios. Em primeiro lugar, para não me alongar. E em segundo lugar, para pôr em prática aquilo que o antigo cardeal patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo, costumava dizer: eu, quando sei o que não quero dizer, eu escrevo. Habitualmente nós escrevemos quando sabemos, ele era assim. Então era mesmo isto. O tema desta breve apresentação tem a relevância do mar na projeção de valores. E à medida que a mesma for discorrendo, espero desde já, e se isso acontecer, de vos pedir desculpa e perdão se for muito cansativo e maçador, mas o tema vai se tornar evidente e transparente. Eu iria começar por fazer esta afirmação que o mar, a realidade determinante para a humanidade e para a sua história, não permite qualquer referência a ele, ao mar, que não derive de um encontro e de uma experiência, seja com as suas águas, seja com a agitação das suas ondas e ondulações, seja com a impetuosidade dos seus ventos. Na verdade, o mar não autoriza que se divague sobre a sua identidade, mas antes, a sua própria força impõe que dele nada seja dito que não seja a sua própria natureza a dizê-lo. O mar não precisa de mediadores, nem de embaixadores, até porque o planeta está maioritariamente mergulhado nas suas águas e correntes, e as suas brisas dispersam-se pelos continentes. Somos um planeta de mar, com franjas de terra. Por isso, não existe pretexto para ser referido ou apresentado. O próprio mar fala e exprime-se através de diversas e sucessivas experiências que proporciona. Compreende-se então porque é que, quando o mar se torna tema, não há como escapar à necessidade de partir sempre da vivência pessoal que se teve ou que se tem com ele. Neste entendimento, quero esclarecer que, ao estabelecer um princípio gnosiológico que confere o primado à experiência, o mar condiciona-nos, por um lado, a atermos-nos à sua complexa realidade, mas, por outro lado, também nos impele a ir em demanda da sua presença nas mais diversas circunstâncias e expressões da vida da humanidade, desde a literatura à arte, da filosofia à biologia e matemática, até às inspiradas abordagens existenciais, às irrupções de formas espirituais e religiosas, às concessões metafísicas e estruturações éticas e morais. Como tal, a nossa abordagem ao mar consiste precisamente em olhá-lo como uma fonte incomensurável de experiências. E com a fenomenologia, consideramos que os dados imediatos, originários de toda a experiência, considerada na sua integridade, são fonte para a reflexão filosófica e para a axiologia enquanto potenciadores da afirmação de valores. Esta correlação, experiência, afirmação de valores, foi desenvolvida sobretudo pelo filósofo Max Scheler e, mais recentemente, ainda é vivo, Hans Jonas, ambos fortemente inspirados em Edmund Husserl.
conhecido como o pai da fenomenologia. Esclareço, por necessidade metodológica, o significado de alguns conceitos. Por experiência, entendemos não um fenómeno pontual, puramente casual, mas algo que se realiza por meio de um encontro e de uma relação contínua com a realidade. A experiência demonstra como determinadas impressões e respectivas interpretações vêm continuamente confirmadas. A experiência implica, contudo, uma certa imediatez cognoscitiva, um contacto íntimo, real e pessoal com as realidades que assim se tornam conhecidas. É um autêntico conhecimento de experiência feito. O pensador Raymond Panikkar refere que em toda a experiência estão implicados alguns vetores que eu apenas vou enumerar ou enunciar. O primeiro é o momento vivido, experiencial, imediato. O segundo é a linguagem com que se traduz. O terceiro é a memória com que ficamos enriquecidos. O quarto é a interpretação que damos ao fenómeno experienciado. O quinto é a receptividade que tem em nós a partir do contexto no qual nos situamos. E para finalizar, o último vetor, o sexto, daquilo que é a experiência, é a atualização. Ou seja, consiste na tradução ativa, a sua expressão na vida, o seu poder de transformação, a sua manifestação na prática. Este sexto vetor daquilo que a experiência nos dá é quando o ser humano, dentro de si próprio, faz uma elaboração e considera essa experiência um tesouro. E a partir dele, elabora valores, elabora planos de vida, elabora ações de sabedoria. Esta análise dos contornos da experiência é crucial para a compreensão de como o mar, enquanto fonte inesgotável de experiências, se assume como um potenciador de valores. Por outro lado, o termo valor, o que é o valor? O que é um valor? É um conceito que nasceu no âmbito da economia, para indicar o preço, aquilo que vale alguma coisa. Assumido em contexto ético, remete, por um lado, para os famosos transcendentais, ou seja, o bom, valor é o que é bom, o belo, valor é o que é belo, o verdadeiro, valor é o que é o verdadeiro, e do bem, valor é aquilo que é bem. Mas também assume a função do que estrutura, do que organiza num determinado sentido. Ou seja, de acordo com os valores assumidos e aplicados, assim se estabelece o sentido da ação e do agir, do movimento do percurso efetuado. No entanto, há um fator que determina a construção do valor ético ou do valor moral, bem como da norma moral. É a afirmação antropológica na qual o valor se fundamenta. E vou explicitar. Os valores, sejam eles originários da inspiração de uma revelação cristã, ou sejam eles oriundos da experiência, nunca se configuram diretamente a partir dessas fontes. São construídos a partir da relevância antropológica imersa de uma experiência. Assim, não é exato afirmar que a relação entre as experiências e a asserção de um valor seja direta ou imediata, até porque isso seria reduzir drasticamente o alcance do próprio valor, que se limitaria a ser válido só para aquele determinado contexto, para aquela singular pessoa, na sua determinação individual, ou somente para circunstâncias específicas. Consideramos, portanto, que toda a experiência possui ou pode possuir uma relevância antropológica e é dessa relevância que se fomenta e se constrói a afirmação dos valores. Por isso, a nossa análise visa a experiência que o mar nos oferece. Dessa experiência vai emergir uma afirmação acerca do ser humano. E é com base nessa que se delineam e surgem os valores. Temos assim de fixar a nossa atenção em três planos distintos: na experiência, na sua relevância antropológica e, por último, no valor afirmado a partir dessa experiência. Reconheço que não é um empreendimento inédito este. Basta recordar que já Aristóteles, na famosa Constituição dos Atenienses, notou a relação existente entre o mar
e o estilo ou forma de governo que se tinha. E, nomeadamente, também Tucídides reconhece uma estreita relação entre o poder naval dominante daquela altura, que era o ateniense, e a atitude mental dos próprios atenienses. Peço desculpa desta introdução tão longa, mas era para esclarecer aqui alguns conceitos. Agora vou entrar concretamente no vivo da questão, que é exatamente quais são os valores que emergem a partir do mar. Um dos olhares primordiais da humanidade sobre o mar consistia em vê-lo como um grandioso símbolo negativo. O mar consistia numa superfície, mas era a superfície dos abismos profundos, de forças contrárias ao ser humano. Constituía, por isso, um perigo. Em Ugarit, por exemplo, que era uma cidade portuária situada no norte da Síria, antigamente, a designação, a palavra mar, era o nome próprio de uma divindade, Jamne, que, na verdade, era a divindade que tinha destruído o esplendor do cosmos e que lutou contra o Deus da criação. Era qualquer coisa de negativo, assumida esta divindade. Na mesma linha encontramos os sinónimos como Tehom, o abismo aquático primordial, ou as muitas águas, Majin Rabin, que arrastam consigo o dilúvio e a morte. Nestas concepções primitivas mitológicas, o mar, depois, era habitado por forças incontornáveis e monstruosas e destrutivas. Basta dizer que, muitos séculos depois destas considerações, ainda o Novo Testamento nos há de presentear com aquele famoso episódio em que Jesus, depois de ter curado um homem possesso de um espírito impuro, manda aquele espírito impuro para uma vara de porcos, os quais depois foram mergulhar no mar, e os exegetas anotam. Era o mal contra o mal. Portanto, o mal do espírito impuro que vinha ao encontro de um outro mal. Esta experiência vivida face ao mar pressupõe, como disse, uma sociedade mitológica, pré-científica. Mas mais do que isso, encerra essencialmente a noção de que as forças percepcionadas e projetadas na visão do mar não eram favoráveis ao ser humano. Antes constituíam uma ameaça à sua vida e integridade, de onde resultava que, colocados nos pratos da balança, o ser humano revelava-se como alguém superior, cuja vida devia ser preservada. Ao sublinhar-se o perigo que o mar representava para o ser humano, estava-se a fazer uma declaração à primazia da sua vida e à consequente necessidade de a preservar. Essa conotação negativa, que induzia a evitar um mal que atentava contra as pessoas, era uma forma de afirmar, embora indiretamente, o valor por excelência do ser humano. É fascinante, digo eu, tomar consciência do seguinte: foi nos contextos extremos que maiormente se procedeu à afirmação da dignidade da vida humana. Entre esses está o mar, assim como também está o deserto, que ao estabelecer o dever da hospitalidade, de socorrer órfãos e viúvas, de prestar socorro aos imigrantes, emanava normativas civilizacionais que surgiam em contextos limites, extremos. Essa foi a primeira referência que o mar nos deu. Não era uma afirmação absoluta, mas surgiu em relação ao ser humano. O mar foi, nesse sentido, um dos primeiros berços do humanismo, cujo percurso nunca mais se interrompeu. E ainda hoje, a existência de rígidos códigos que os marinheiros devem observar sobre o dever de prestar auxílio, sobre a obrigatoriedade de socorrer os náufragos e quem necessite, é uma marca indelével do mar a evocar que a salvaguarda da vida humana, esse valor, foi o seu primordial contributo ético oferecido ao mundo. O Fernando Pessoa tem uma frase de um poema, que é a Ode Marítima, que diz isso mesmo. A vida flutuante diversa acaba por nos educar no humano. Por outro lado, e vou para o segundo valor que emerge do mar, o mar não é habitável. É um lugar de passagem. Ali nada é permanente,
tudo é transitório e em mudança. É a própria força do porvir. Quando na antiguidade filósofos como Anaximandro ou Parménides se colocavam o problema da intrincada relação entre o ser e o devir, tinham perante si o testemunho ambivalente da terra, por um lado, com as suas montanhas fixas, milenares, e por outro lado, a paisagem do mar, sempre diferente, sempre mutável. O mar tornou-se a expressão do devir, do movimento, da transitoriedade, em oposição ao ser, imóvel, permanente, estável, retratado pela terra firme, da qual se plasmou, aliás, um famoso axioma que foi nunca nada de novo debaixo do sol. Para os gregos, o sentido ou mito do eterno retorno era a expressão dessa perpetuidade, e as estações do ano eram uma prova evidente de que havia um ciclo padrão, qual expressão do ser, ao passo que o mar era a referência do devir, do movimento. Reforçado pelo sentido do devir ontológico, surgiu o impacto da dimensão histórica a nível ético. O ser humano é, por sua natureza, um ser histórico, e como tal também o é o seu conhecimento moral. Qual seja o significado da história para o âmbito ético é uma questão sempre em aberto. No entanto, não pode ser identificado com o conceito de sucessão temporal, nem das circunstâncias, sempre mutáveis, do agir. Isso levar-nos-ia a uma relativização do absoluto. A história é o autoposicionamento do ser humano enquanto inteligência e liberdade. Por isso há um dinamismo inerente aos próprios valores éticos e culturais. O alcance da sua densidade e do seu significado vai emergindo progressivamente. Desde Aristóteles, passando pelo Novo Testamento até aos dias de hoje, está conceptualizado o sentido do progresso relativamente à compreensão ética, configurada na definição dos valores, materializando quer o aprofundamento, quer a adaptação a novos contextos e desafios. Ou seja, a afirmação da natureza histórica dos valores éticos não significa relativização do que é e deve ser absoluto, mas significa sim progressão, progredir, evoluir na compreensão daquilo que é o bem, do que é o bom, do que é o verdadeiro. E nesse sentido é um elemento vital o mar para a perene afirmação dos valores éticos da humanidade. Valor crucial que se atualiza na afirmação da liberdade e do próprio direito. Por isso, se o mar tem sido decisivo para a evolução de sucessivas épocas civilizacionais, é porque se figura igualmente crucial na coerência epocal dos valores estruturantes dessa mesma civilização. Um terceiro valor, ou uma terceira evidência que o mar nos proporciona, é o facto de colocar o ser humano em contacto com a finitude, uma vez que no mar quase tudo concorre para a consecução do términos. O perigo de morrer por meio das fadigas e das doenças, as tempestades ameaçadoras, a água salgada, que é imprópria para matar a sede. Por outro lado, o mar é também fonte de vida. Desde logo pela capacidade que a própria água tem de ser geradora de vida e de oferecer alimento. Foi este ponto que fez do mar o elemento dos elementos mais importantes para o cristianismo, na medida em que concilia como nenhum outro o princípio da vida com um elemento de morte. Sendo a morte sempre princípio de vida. Faz-nos descobrir o ser finito que é o ser humano, mas também nos faz descobrir o infinito da vida. Para além disso, o mar surgiu associado ao estabelecimento da ordem natural primordial, a qual consistia na divisão entre a terra e as águas. Em muitas culturas antigas, o caos originário era formado essencialmente pelas águas caudalosas, das quais emergiram porções de terra firme. Contudo, andou sempre aliado ao mar o princípio do limite, enquanto estabelecimento de uma fronteira. Em sânscrito, a palavra originária que deu o nome ao mar era Mariata, que significava precisamente limite, costa.
Os gregos, como sabemos, introduziram de forma sistemática o conceito de limite no que ao agir ético de respeito. Não foi uma inovação, se considerarmos que já existia nas culturas médio-orientais antigas, mas foi precisamente a percepção do limite que constituiu um significativo avanço civilizacional. O exemplo mais emblemático, a propósito da importância do limite na ética ou na moral, é a chamada Lei de Talião, que traduzida pode ser expressa ou é expressa com olho por olho e dente por dente, que não é de todo um convite à vingança, mas tão só a introdução do equilíbrio e da proporcionalidade entre a ação e a respectiva pena. Esta Lei do Talião, com os limites que impôs, veio corrigir e domesticar o absurdo da desproporção, do desequilíbrio que se verificava em situações cotidianas. Eu vou dar aqui um exemplo. Antes desta Lei do Talião, se alguém roubava, vamos supor, um borrego, muitas vezes o autor do roubo vinha condenado a ser-lhe deceptado uma mão ou decapitado um órgão, que era o mesmo que condená-lo à morte. E havia aqui uma desproporção, um desequilíbrio entre a ação praticada e a pena recebida. Ora, a Lei do Talião veio exatamente para constituir e introduzir um limite e um equilíbrio a tudo isso, através do limite. Também, do ponto de vista civilizacional, o estabelecimento de limites e confins foi o começo da possibilidade do desenvolvimento da vida na Terra e do seu povoamento da civilização. Foi por aqui um certo ponto o mar se tivesse retraído, o mar tivesse tido um limite, que começou a vida. Hoje, do ponto de vista ético, estes limites, que na gíria vem muitas vezes identificado como as famosas linhas vermelhas, além das quais não se pode ir, é determinante exatamente para a conotação dos valores. Não será fácil demonstrar até que ponto o princípio do limite, dentro do enquadramento ético, esteve relacionado com o mar. Contudo, a correlação a nível antropológico é evidente. Em particular na Grécia Antiga, onde o limite era assumido com naturalidade, o que conferia à sociedade um profundo sentido de equilíbrio e serenidade. É perceptível a relação com o mar, seja em sentido geográfico, porque de facto o mar delimita a terra e as atividades que nela acontecem, seja em sentido existencial, pois o mar também no helenismo não deixou ser sinónimo de um certo fim, de um certo términos. A representação imagética de limite, intrínseca à configuração do próprio mar, remetia para a necessidade de que o próprio agir tivesse uma delimitação, um confim, para além do qual não se deve ir. São fronteiras marcadas pela linha da dignidade e da liberdade de todos os seres humanos. No universo da ética e dos valores, nunca é demais referir que não vale tudo. Não é permitido ao ser humano fazer tudo o que pode ou é possível. Pela vivência de e com o mar, intuímos e racionalizamos a nobreza do sentido do limite, tão crucial para o domínio do agir. O mar é promotor de igualdade. A primeira referência ao mar na economia da Bíblia surge no famoso livro do Gênesis, onde se diz: a terra era informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. O mar vem referido não para assinalar a alteridade em relação à terra, mas para afirmar que sobre as suas águas poisava o Espírito. Em hebraico, a palavra espírito é ruá, que significa literalmente sopro, vento, brisa. Ora, antes de vermos aqui outro significado, sabemos que a pedagogia do primeiro livro bíblico, do Gênesis, é o do óbvio. E o óbvio é precisamente a união, a aliança que existe entre o mar, os ventos e o sopro. Ainda hoje, se formos ao mar, o que é que nós constatamos? Que o mar está aliado sempre a uma brisa que emana. O livro do Gênesis fez tesouro precisamente desta constatação. Agora vem uma coisa interessante. É que o sopro está também ligado à nefés, uma outra palavra hebraica, que é
aquele lugar, aquela parte do corpo humano, por onde o ar que nos vivifica passa e atravessa. Ora, nefés foi traduzido pelos 70 em grego por psique, que em português vou a dar a palavra alma. Assim, se a terra representa e exprime o corpo, para a Bíblia, o mar é a sua alma, ligada ao sopro, ao ruá, ao nefés. Deste modo emerge a noção integral do ser humano. É sujeito, mas a aceitação e a afirmação dessa integralidade caracteriza-o como pessoa, ou seja, como um ser relacional, dotado de corpo e dotado de alma, ou de dimensão espiritual. Historicamente, o gérmen de impulsos dos processos de evolução civilizacional, que posteriormente viriam a culminar no reconhecimento da igualdade e da dignidade intrínsecas a cada ser humano, independentemente da sua etnia, da sua configuração física, do seu perfil cultural, esse embrião, dizíamos, sempre teve uma profunda relação com o mar. O respeito ético, assente no reconhecimento do outro como pessoa integral, significa que ela ou ele não é visto apenas como uma força de trabalho. Significa que não é só considerado um número, não é referenciado somente como um fenómeno dentro de uma engrenagem mais vasta e ampla, como pretende a dinâmica do consumismo, que nos trata como meros consumidores descartáveis. Como o mar e a terra formam a humanidade, também o ser humano é integral, é um todo. Aliás, é aí que radica a palavra salus, saúde, que indica justamente essa integridade. E é este o apelo que nos vem do mar. Um outro momento de elevado significado axiológico, relacionado com o mar, consubstancia-se na obra Os Lusíadas, de Luís de Camões. Esta obra, como é sabido, surgiu num contexto intelectual interessante e significativo, correspondente ao tempo do fervilhar dos novos paradigmas da ciência moderna. Camões, contemporâneo do padre Fernando de Oliveira, que foi um dos primeiros autores a realizar uma abordagem científica do mar, viveu no tempo dos pais da ciência moderna. Como foi assinalado por vários estudiosos e críticos literários, a estrutura interna dos Lusíadas é composta por vários planos, que incluem profusos elementos de uma categoria, digamos, metanatural, cristianismo e mitologia clássica, no caso comumente designada como maravilhoso pagão. Todavia, Camões também valoriza explicitamente a abordagem científica, o saber de experiência feito. E a ciência é um dos sustentáculos do verdadeiro humanismo, porque é através dela que se estabelece a primazia do homem. Por outro lado, verificamos que o primeiro âmbito onde os novos conhecimentos foram aplicados foram precisamente no mar, na navegação, no estudo das correntes e dos ventos, na elaboração de cartas náuticas, na astronomia. Sendo que a nova ciência era prolífera em afirmações de índole teológico. Francis Bacon, considerado um dos pais da ciência moderna, escreveu, por exemplo, no Novo Órgano, coisas como esta maravilha. Através da ciência, escreve Bacon, literalmente, competimos pela redenção. E estabelecia como objetivos essenciais dessa nova ciência nada mais e nada menos que a recuperação das virtudes sobrenaturais que tinham sido perdidas com o famoso pecado original. Ou seja, a ciência era introduzida para aliviar da fadiga do trabalho e do peso do sofrimento. A mentalidade de recuperar algo perdido, de fazer regressar o originário mundo ideal, que entretanto a maldade humana corrompeu, eram, note-se, propósitos deveras presentes no homem do século XVI. Por isso, Camões percepciona no mar aquele fenómeno que não só dará a conhecer outros continentes, outros povos, outras terras até então desconhecidas, como também é um mar que proporcionará o advento de um novo mundo. Mas que novo mundo é esse? É um mundo habitado por heróis, cuja grandeza é o conhecimento. Este é o verdadeiro poder, mais importante do que a bravura e a coragem. Pois é por ele que há conquistas de novas terras, que há a própria travessia dos mares. O que permite recuperar as virtudes sobrenaturais é ainda a força do conhecimento.
Camões apresenta, portanto, o mar como veículo de recuperação do mundo originário, o qual surge novamente habitado por heróis, por eleitos, que, como ele escreve, se vão da lei da morte libertando. Mas o que é esta lei da morte? É uma categoria teológica ou bíblica para dizer maldade. Portanto, em Camões, o mar, enquanto manancial da ciência, é o berço do surgimento de um novo mundo, onde o mal já não tem influência nem tem poder. Este visionarismo, marcadamente renascentista, permite vislumbrar uma aliança entre conhecimento científico e mar. Duas forças poderosíssimas que, juntas, fazem desabrochar o mundo e restaurar ou recuperar esse mundo correspondente ao plano originário. Daqui brota um valor civilizacional de grande acutilância e atualidade sobre a relevância da ética na nossa era, conhecida como era da técnica. Hoje vigora uma prolífera discussão entre os especialistas sobre o papel e o lugar da ética nesta era da técnica. Quais os valores referenciais num âmbito que está estruturado para se obter a máxima produtividade com a menor aplicação de meios possível, a máxima eficiência? Recordo o desabafo de Guter Anders, um filósofo alemão de origem judaica, que nos anos 30 escapou para os Estados Unidos da América e que foi trabalhar para a Ford. Este Guter Anders, lá da América, escreveu uma carta famosíssima ao seu mestre e professor Heidegger, onde dizia: caro professor, o senhor ensinava que somos pastores do ser, mas aqui, onde trabalho, na Ford, eu convivo com máquinas, face às quais estou em nítida desvantagem. Porque, ao contrário da tecnologia, sucede que às vezes eu sou vítima de doença, adoeço. Mas a máquina jamais adoece, ela produz. Por vezes eu tenho estados de alma, dias mais alegre, outros dias mais tristes. A máquina continua sempre a produzir. Eu caio em depressão e a máquina ainda produz. E as senhoras engravidam e a máquina nunca deixa de produzir. Ou seja, o que quer dizer é que a mentalidade técnica tem tido implicações graves na relação com constantes que são próprias do ser humano, tais como a doença, a debilidade, a depressão e outros fatores, seja de índole físico, seja de índole psicológico, que são, objetivamente falando, entraves à eficácia e à produção. Ora, o que nós aprendemos com a referência ao mar é que a verdadeira grandeza à face da Terra é sempre o ser humano. É ele, o sujeito da inteligência racional e emocional. Quanto tempo ainda disponho? Se é que disponho de algum? Um quarto de hora. Um outro valor, a liberdade. O mar surge como fonte de possibilidades, enquanto abre e remete para novos horizontes sempre, para novas possibilidades de vida. Mas ao mesmo tempo torna-se por vezes o mar num vale de sofrimento, num lugar de entorpecimento e amargura. O que configura um sentido existencial profundo que afirma que só com sacrifício e esforço se pode alcançar plenitude desejada. Desse modo, aplica-se ao mar um sentido particular de passagem, de transição, que nos confronta com a verdade segundo a qual só há vida em sentido pleno lá onde há dificuldade, onde há sofrimento. O alcance de referências ao mar em obras literárias tais como Em Pessoa tem um sentido profundo. Nelas estão os seus desafios. Dialético como é, Pessoa visualiza no mar o lugar da negatividade, o momento da cruz. Por isso as palavras que se associam ao mar em Pessoa e na sua poética são lágrimas, saudade, dor, tragédia. Mas ao mesmo tempo o mar contém um potencial de esperança, uma vez que a negatividade que o mar revela não é absoluta, mas antes totalmente relativa, pois existe em função de um alguém, de um outro,
de uma alteridade por encontrar. Emerge uma apreciação favorável das vicissitudes existenciais humanas, dentre das quais existe, como que, a germinação de uma potencialidade positiva, a capacidade de colher em cada experiência amarga um fio de esperança, um fio de luz. O mar é distância, mas no distanciamento emerge o sentido da proximidade expresso na saudade e na memória. Aliás, nem é sequer possível o despontar de uma vida nova a não ser no colo da dificuldade. O mar representa na existência e na vida o fio de Ariadne do mundo. É a afirmação da totalidade. Tem um quê de absoluto. É nessa densidade que lhe é própria, de não separar, mas de unir, que o mar se assume como uma síntese integradora de todos os dados e acontecimentos. O mar constrói uma imensa sinfonia, fazendo-se pátria de todas as experiências, aventuras e até modalidades de existência. Integra dentro de si os contrários, o negativo e o positivo, o ser e o nada, a morte e a vida. Eduardo Lourenço fala de simultaneamente sinfonia e requiem em relação ao mar. No mar, todas as coisas são parte de um todo e até a própria terra emerge do mar. Tem um caráter infinito que plasma e torna familiar toda a adversidade. Por isso é fonte de proximidade, de fraternidade, não só do ser humano com o seu semelhante, mas também de todas as expressões existenciais, da dor à alegria, da coragem ao medo, da tristeza à felicidade, do egoísmo à alteridade, da morte à vida. De tudo e de todos, o mar é pátria. É integrador, não é marginalizador. Ao mesmo tempo, revela-se como o grande laboratório da autenticidade e da verdade. Precisamente porque acolhe em tudo em si, fomenta a irrupção da verdade de cada ser e restitui-a à realidade envolvente. Há uma transparência associada ao mar que o define como, uma vez mais, repito, o laboratório vivo e vivificador. Não há espaço para o fingimento, para a deturpação. Por isso o mar está em tão nítido contraste com a terra e com a cidade, lugares da aparência. A terra é o mundo da manipulação. O mar é o mundo da autenticidade. Assim sobre ele se afirmam os sentimentos de cada um, o que de mais autêntico e pessoal existe. Todos são expressões da verdade, que é aquilo que o mar representa. Mesmo em relação a Portugal, a sua área terrestre, falo ter uma referência que são os outros países com que se compara. Mas o mar permite a Portugal ser ele próprio. É o espaço da afirmação da verdade de si mesmo. Ali Portugal é Portugal. No mar espelha-se o céu, a afirmação da transparência, da verdade, sem deturpações, que testemunha tudo o que nele ocorre. Na ótica desta perspectiva, percebe-se então que o mar fomenta o valor da liberdade, enquanto autodeterminação pura. Lá no mar, cada realidade vale por si mesma. Penso, aliás, que para a grande maioria das pessoas, a primeira experiência e sensação que recebe do mar é precisamente a da liberdade. E vou aqui refazer-me uma experiência muito, não digo cotidiana, mas é sazonal. Estou a pensar na prosaica experiência do que fazemos quando no verão nos aproximamos do mar. Desnudamo-nos, libertamo-nos das roupas, do acessório e também dos títulos e dos rótulos e das marcas, caras. Adquirimos o maior nível de autenticidade. Mas, no mar, ninguém ordena. É possível modificar as paisagens terrestres, mas no mar as nossas ordens pouco ou nada valem. Por isso, acalmar a agitação marítima é coisa de alguém transcendente, não de homens. E enquanto a terra precisa do mar e depende do mar para viver, o mar, teoricamente, não depende de si próprio, determina-se a si mesmo e não é condicionado por ninguém. Respira liberdade pela força da sua independência e da sua vontade. E para finalizar, o mar como fonte, potenciador de fraternidade. Vou tomar a liberdade para proclamar aqui uma breve página de um dos diários de Miguel Torga, num dia em que ele foi a uma praia
e um traço de forma admirável o momento em que mar gera fraternidade. Ele escreve: ontem desci ao mar. Onde é que fica este mar? Na Nazaré. Deitei-me à sombra de um toldo e resolvi-me a observar aquela gente toda ao sol como os lagartos. Os adultos retraídos dentro do buraco, a deitar o rabo do olho desconfiado para os toldos vizinhos. Chegou a hora do banho. Entrei no seio do formigueiro de gente que fervilhava dentro d'água. Humanidade até há pouco hostil e individual, e agora milagrosamente fraterna e solidária. A pé? Não, cuidado. Venha. Pode avançar sem medo. Tomar fundo, mergulhe. Como se uma bênção os tivesse irmanado, eram todos um corpo só diante da mesma onda. E eu, ainda Miguel Torga, pus-me a pensar na força gregária que tem o mar, na força gregária que provoca, afinal, qualquer poder adverso. Comento eu agora, o mar tem essa capacidade de criar laços, de fomentar a fraternidade. O Papa Francisco, há um ano, escreveu uma encíclica intitulada precisamente Fratelli Tutti, e achei curioso ter feito a referência a São Francisco para dizer que, no seu enorme sentido de fraternidade, o poverello de Assis se sentia irmão do sol, do mar e do vento. Sentia-se ainda mais unido aos que eram da sua própria carne. Não é, pois, uma mera casualidade que a fraternidade se escreva com expressões do mar, porque experimentá-lo é fazer-se próximo da humanidade, é ir ao encontro dos mundos onde vivem, abrir-se à sua alteridade, acolher a sua cultura, a sua história, dispor-se a colaborar com todos, sentir-se membro de um todo vivificado na comunhão. Em suma, dizer mar é clamar fraternidade. Um poema reza assim: Senhor, dá-me ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água. Faz com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como um pai. Termino evocando o Papa Francisco quando, na primeira viagem que efetuou a Lampedusa, junto ao mar do Mediterrâneo, não cessou falar de solidariedade, esse outro rosto da fraternidade. E para ele, a fraternidade, esse valor maior que o mar nos oferece, é um paradigma que permite repensar a política, a economia, as relações internacionais, a sociedade, a ecologia, o diálogo intercultural e interreligioso. Em síntese, a construção do Ocidente, especialmente o seu quadro axiológico fundamental de valores, foi-se delineando ao longo dos séculos pelas experiências que se foram vivendo, a mais relevantes delas ligadas ao mar. Dizer liberdade é dizer mar, assim como igualdade e fraternidade e dignidade. Tudo o mar oferece. Uma das mais belas frases de Leibniz reza assim: pensava que tinha chegado ao porto, mas fui impelido para o mar aberto. E Deleuze comenta: o que existe de mais belo? Está aí enunciado o caminho filosófico, o caminho do pensamento. Pensava-se já ter-se chegado e depois reencontramo-nos lançados em mar aberto. Que o mar nos impele para reconquistar os mundos, sempre novos e sempre fascinantes, do pensamento, da reflexão, do conhecimento, dos valores e da confiança. Obrigado.